Então, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Então, estamos aqui mais uma vez com Ana Cristina Rosito Convida, que é uma live que começou a ser feita desde o ano passado, em 2020. Estamos na segunda temporada e na última temporada, porque nós vamos encerrar as nossas lives no dia 18 de julho. Então, Lubela, e aí sinaliza só se estão me ouvindo direitinho, porque antes não estavam, por isso que eu saí e entrei de novo. Então, as lives vão se encerrar no dia 18 de julho. Boa noite, obrigada. Quando for assim, me ajudem aí, que às vezes eu acho que está tudo bem e não está. E aí, durante esse ano todo, né, 2020, e aí completando um ano em 2021, eu estive com pessoas maravilhosas aqui, talentosíssimas, e com um apoio cultural também maravilhoso, primeiro com o Polo Cultural Ilha Henrique Pilates, e depois passei também, né, a ter o apoio de Lubela Folheados e Semi-Joias, e também da Dili Confiteria. Então agradeço aí a todos pela participação, agradeço a todos pelo apoio. Hoje nós vamos aqui receber o Juan Victor. O Juan Victor, ele é da área dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos. Eu acho que todo mundo aqui já leu uma história em quadrinho. Eu, pelo menos, sempre gostei muito, até mesmo na época da faculdade, para que eu me distraísse, né, dos textos pesados da faculdade. Eu sempre ia à banca de jornal para comprar quadrinhos. Eu gostava muito da Mônica, não é? E de tantos outros quadrinhos. E aí, o Juan, ele é desenhista desde criança, e ele resolveu criar um universo formado por super-heróis brasileiros com histórias em quadrinhos, falando sobre nossos temas, nossas cidades, nossas culturas, etc. E sempre valorizando o que é nosso. Eu conheço várias personagens do Juan. Uma dessas personagens é o Bombeiro Mascarado, que faz muito, muito, muito sucesso. Aqui ele acabou de mandar áudios, aqui, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Um áudio foi vazio. Aí, Cristina, você me chama lá no perfil do bombeiro, tá? Oi, Juan, você tem que entrar no meu perfil. Não vou chamar você, você tem que entrar na live. Acho que até ele já deve ter chegado aí, deixa eu ver. Não, ele ainda não chegou. Você tem que me chamar aqui para eu poder adicionar você. Ir chamar você, eu não sei. Ah, ele acabou de entrar. Então, Bombeiro Mascarado aqui entrando. Então, nós vamos conversar agora aí com o Juan, com o Bombeiro Mascarado que acabou de entrar aqui para falar conosco. Nacional, gente. Quem não conhece Bombeiro Mascarado, agora vai ter a oportunidade de conhecer Bruno Black. Obrigada, Bruno, pela sua presença. Oi, Ju. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Que Como bom, é que que bom te ver, te rever, não é? Agora de uma outra forma, num outro formato. Tudo bem. é verdade? Ai, Mas estamos ah. aqui fortes. Oi, não entendi. Estamos aqui firme e forte. Ai, que bom, que bom. Então, hoje nós vamos falar de algo que eu adoro, que são histórias em quadrinhos, adoro. E sendo nacionais, Opa, então, nossa, né? Eu já tive a também. oportunidade quer dizer, a escola, né, que é do Tia Lavor, teve a oportunidade de conhecer lá o seu trabalho, os alunos adoraram, e agora o pessoal aqui vai ter essa oportunidade de conhecer o seu trabalho. Mas fala, Juan, como é que começou aí essa história com as histórias em quadrinhos? Desde criança você desenhava, lia histórias em quadrinhos? Conta pra gente aí. Sim, eu sou fã de quadrinho desde que eu me conheço por gente, né? E quando eu era criança, eu recebi, eu digo sempre que esse foi o maior presente que eu já recebi, né? Presente, assim, que alguém poderia me dar foi um baú, eu não lembro se era um baú ou uma bolsa, com muitos quadrinhos da década de 70, década de 80, sabe? Lá da época da Abril, enfim.
Tinha lá na capinha tinha lá escrito assim, tantos cruzados que valia. Enfim, eram quadrinhos assim de uma outra época e tinha de tudo. Tinha Homem-Aranha, tinha Homem de Ferro, Batman, Superman, tinha a Turma da Mônica, tinha o Patinhas, enfim, tinha de tudo. E ali como na época, né, a gente não tinha com o que se distrair, vamos colocar assim. Ou você brincava na rua, né? Ou eu no caso, né, eu lia muita história em quadrinhos, né? Eu ficava o dia inteiro lendo história em quadrinhos. E ali eu comecei a me apaixonar, ali comecei a me inspirar a criar minhas próprias histórias, mas como eu era bem criança e eu não tinha recursos, eu desenhava na folha de caderno da escola. E os meus pais vendo aquilo, eles viram a necessidade de comprar um material de desenho para mim. Então ali eu comecei a criar minhas primeiras historinhas em quadrinhos. Aí eu vendia para os meus amigos as histórias em quadrinhos. Aí o preço geralmente variava entre R$ 1 ou um pacote de biscoito. Já fazia sucesso naquela época, né? Com certeza. O quadrinho como um empreendimento. Uhum. E aí você lembra Aí qual foi ali, a sua primeira personagem criada? eu criei muitos personagens. Eu gosto muito de criar personagens, muito de criar histórias, mas acho que o primeiro eu não lembro se foi. Eu acho que foi um karateca. Eu não lembro direito, eu era muito Imagina. pequeno mesmo. Mas eu criava histórias desse karateca, né? Que ele tinha superpoderes também. Enfim, eu viajava na maionese. Ó, o pessoal tá dando um salve aí. Salve Bombeiro Mascarado. É o Ah, negro.gato.br. O Braulio também entrou opa, aí falando da valorização da leitura. Salve, salve. Poxa, bacana, né? E é bom porque a gente faz até, né? Eu perguntando isso pra você, você vai recordando. Recordando. Imagina. sim, sim, muito bom ver o nosso começo, né? Como nossas origens, o que nos inspirou a chegar onde a gente está hoje, né? Isso. E aí depois, vai contando o percurso pra gente, como é que foi acontecendo até mesmo você publicar aí as suas revistas. Aí eu fiz aquelas histórias e toda vez que alguém me perguntava o que você quer ser quando você crescer, e eu dizia, eu quero ser desenhista de história em quadrinhos. Aí as pessoas assim, achavam bonitinho e tal, só que quando eu fui ficando mais velho, como posso dizer, a realidade, vamos colocar assim, começou a bater, né? E assim, chega um momento que você tem que decidir entre, ou eu vi que aquele sonho meu, no momento, né, não era tão rentável, não seria tão fácil de eu alcançar como eu imaginava, né? E vi aqueles questionamentos, mas você quer ser isso, mas será que isso dá dinheiro? Não é melhor você fazer outra coisa? Então eu decidi largar esse sonho, enterrar esse Uhum. sonho, literalmente eu enterrei, eu deixei esse sonho de lado e fui viver outros sonhos, né? Fui viver, vamos colocar assim, o que a sociedade queria, achava que era o melhor para mim, né? E que, na verdade, eu nunca me encontrava. Uhum. Eu pulava de um lugar para o outro, eu tentava um curso de alguma coisa, ou então eu tentava um emprego de outra coisa, e eu não entendia por que eu sempre me sentia uma carta fora do baralho, vamos colocar assim, um peixinho fora d'água, né? Onde eu fosse. Então, há uns 6 ou 7 anos atrás, em 2012 para 2013, quando eu estava no meu último emprego, o prédio onde eu trabalhava pegou fogo, Uhum. né? E eu já e eu já estava ensaiando voltar a fazer algumas histórias em quadrinhos. Falei, acho que eu vou voltar a fazer. Comecei a voltar, reativar aquele sonho, desenterrar aquele sonho. E o que aconteceu? Aquele prédio pegou fogo. E o que acontece quando um prédio pega fogo? Quem chega logo em seguida? Os Bombeiro. bombeiros. Uhum. E antes disso, eu estava
matutando um personagem novo para eu criar. Só que eu não sabia qual criar. Não sabia o que criar. E eu gostava muito de super-heróis. Eu queria um super-herói. Mas eu não sabia qual super-herói criar. O que eu criaria? Sei lá, o super... Tinha o Homem-Aranha, né? Poderia criar o Homem-Mosca. Não sei. O Homem-Lacraia. Não sei, alguma coisa que pegasse. Alguma coisa que não tivesse já sido lançado ou que não fosse tão cafona assim. como eu estava querendo. Então, houve aquele incêndio e chegou os bombeiros. E ali eu pude ver, eu presenciei ali aquela ação, né? Aquele filme de ação todo que a gente só via em séries, em filmes, né? Aqui, os bombeiros chegando com aquela atitude heróica, sabe? Sim. Eles chegando com aqueles equipamentos, aquelas máscaras, sabe? Eles chegando, enquanto a gente estava morrendo de medo do fogo, correndo do fogo, fugindo, eles estavam encarando de frente. Eu fiquei, gente, eles são corajosos mesmo, né? Uhum. Ninguém se machucou, não, né? No incêndio. Não, deu tudo tá. certo, tudo certo. No final deu Graças tudo a certo. Deus. Uhum. E ali eu vislumbrei o que poderia ser um super-herói. Poxa, eu fiquei imaginando, um bombeiro já é um herói. Imagine um bombeiro com superpoderes. Imagine um bombeiro super-herói. O que ele não poderia fazer? Quantas pessoas ele não poderia salvar? Então, ali eu fiquei com aquela ideia na cabeça, eu voltei para casa com aquela ideia na cabeça e logo rascunhei o protótipo desse super-herói bombeiro, que eu não sabia como ele seria, mas fui rascunhando aquelas imagens ficando na minha cabeça. Aquele bombeiro com aquela máscara, aquele uniforme, aquele hidrante nas costas, e eles, sabe, aquela coragem toda, e aquele cuidado, né, com os civis, com as vítimas, né, com as pessoas. E então esbocei ali os primeiros rascunhos e criei o super-herói, bombeiro. Faltava uma das coisas mais importantes quando a gente cria um super-herói é o nome do super-herói, né? Que às vezes é o mais difícil, né? Dar nome É o a mais personagem, a história. É o mais importante, claro. E fica registrado, para sempre. Pois é. Então, como eu poderia chamar esse novo super-herói bombeiro? Super bombeiro? É meio genérico, né? Bombeiro magnífico. Eu falei, meu Deus, uma ideia assim que não fosse tão cafona, mas também não fosse tão genérico. Que fosse original. Você conseguiu. Fosse original, exatamente. Então, surgiu o bombeiro mascarado, né? Que ao mesmo tempo ele não é tão genérico, mas também não é tão cafona. É cafona, mas não é tanto. Eu não acho cafona. Alguém aí acha cafona? Eu não acho, não. Podem escrever. Pessoal, podem participar aí. Eles podem mandar houve até uma pergunta em também, relação de como adquirir as historinhas, né? Mas vamos deixar mais para o final, porque aí eu vou perguntar. Final, né? Contato, Tá. Aí aguarda um pouquinho, não sei quem foi que perguntou, foi John Vick que perguntou. Aí daqui a pouco ele responde. Fica aí na expectativa. Então, pegou, bombeiro mascarado, tá bom. E dali fomos criando a origem, né? Rascunhando as histórias, criando os roteiros. Aí surgiu, eu fiz a primeira historinha do bombeiro e postei no Facebook, né? Postei nas redes sociais, porque eu não sabia nem por onde. Em que ano foi isso? 2013 para 2014. Ali eu postei a primeira historinha do bombeiro, foi a primeira aparição do bombeiro mascarado. O que acontece? Eu não sabia por onde começar, para quem enviar, então decidi postar, eu mesmo, por minha conta. E fui fazendo outras historinhas, e até que um dia, um amigo meu chamado Eberton, não sei se você conhece. Conheço. Ele já participava de alguns eventos, ele me convidou, ele falou, Juan, faz uma versão impressa de todas as historinhas que você já lançou do bombeiro, faz uma versão impressa e vamos no evento para você ver como para você vender, para você dar um incentivo, né? E no seu trabalho. A gente foi, participamos lá do evento, fiz minhas primeiras vendinhas lá, vendi 3 revistinhas do bombeiro, fiquei feliz da vida, né?
E vendi para os meus amigos. Ah, Os vem amigos estão assim aí que para isso, né? começa, né? Eu também, meus primeiros livros eu vendi para os meus amigos em 2008. É assim que começa. Então, ali eu fui conhecendo mais pessoas que também faziam, e a minha mente foi expandindo, e eu fui fazendo mais histórias, até que em 2017 eu conheci o Vanderlei da editora Quimera, que ele viu as histórias do Bombeiro Mascarado, ele leu e ele gostou muito da história, ele falou que tinha muito potencial, né? Muito potencial a história. Então ele falou que ele decidiu adquirir os direitos do Bombeiro para lançar uma versão impressa oficial, não mais independente, uma versão oficial para uma editora de quadrinhos mesmo. E ali eu pude, quando caiu a minha ficha, quando eu vi a minha edição, aí a gente lançou essa edição aqui, ó. Hum, Essa edição aqui. Mas antes dessa edição aqui teve muitas outras que eram bem, assim, bem, como posso dizer, bem caseirinhas, né? Vamos colocar assim. E vendo hoje essa edição aqui, publicada por uma editora de quadrinhos, né? Eu posso dizer que quando caiu a minha ficha para pensar o que tudo aquilo, como aquilo tudo aconteceu, eu vi que ali o meu sonho de criança uhum. finalmente estava sendo realizado. Ai, que E daí, bacana. pois é, aquele sonho que eu enterrei, que eu achava que não daria certo, hoje está dando muito certo, né? A gente hoje, além do quadrinho, a gente tem games, a gente tem desenho animado, a gente está fazendo uma websérie independente com atores mesmo, e o futuro não tem limite, né? A gente Uhum. vai sonhando aí, vamos caminhando, né, até chegar no onde nossa imaginação alcançar. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que estão assistindo agora, se você me permite, Ah, o espaço é seu. Só abrir a live dizer que aqui, o espaço é todo seu. se nunca para as pessoas nunca desacreditarem dos seus sonhos, né, por mais absurdos que eles possam ser, acreditem, lutem, corram atrás do seu sonho, não dê ouvidos às palavras negativas, né? Apenas extrai as palavras positivas, né, das pessoas que te incentivam, dos seus amigos, e vai em frente porque é possível, todo sonho é possível. E está aqui a prova, né? A partir disso eu passei eu abandonei aquele emprego, daquele prédio onde pegou fogo, e a partir daquele dia eu passei a me dedicar aos quadrinhos e viver dos quadrinhos e tornar isso uma renda, né, para mim. Aí já é uma outra história de empreendedorismo, né? Que eu posso a gente pode até fazer uma outra live aí ensinando como Uhum. começar, querendo começar, né? A fazer suas próprias histórias e quadrinhos, que eu acho que não sei se aqui eu iria dar tempo, né? Mas, enfim, é isso aí. Chegou aqui essa edição, já temos aí desenho animado, games, enfim, e com muitos projetos ainda para frente. Agora é bacana, né? É só olhar para o seu rosto quando você fala do projeto para perceber o quanto você ama o que você faz. E isso é muito legal, é muito inspirador. É, que mostra, quando a gente não está num lugar e não está muito satisfeito, aquilo se torna mais pesado, mas aí você tem aquela sementinha dentro de você, você sabe o que quer, mas aquilo fica ali. E quando vem à tona, não é? Então, muda o mundo interior e o exterior, fica mais lindo, né? Mais Foi maravilhoso. legal. Foi interessante você falar sobre aquela sementinha, porque é como se fosse uma plantação mesmo. Uhum. Você começa pequititinho, o tamanho de uma sementinha assim, o seu sonho, é desse tamanhozinho aqui. Aí, o que você tem que fazer para uma flor, né, uma árvore? Aquela árvore que a gente vê ali na rua ou na floresta, aquela árvore gigante, um dia ela foi uma sementinha, certo? Sim. Bem pequenininha. Então, não existe nenhum grande que não começou pequeno. Então, por mais pequeno, mais sem condições que a pessoa hoje ela possa ter, mas ela não pode colocar isso como empecilho para ela acreditar no sonho dela. E o mais importante que você falou também é a gente fazer aquilo que a gente ama. Se Uhum. você ama,
né? Se aquilo te traz satisfação pessoal, se aquilo te traz realização. Você pode estar num lugar que possa te trazer muito dinheiro, mas às vezes aquele lugar que te traz muito dinheiro, você não está se sentindo realizado, né? E a vida vai passar, o tempo vai passar, e quando eu não quero, depois, quando eu estiver bem velhinho, lá com uns 90, 80 anos, não sei, 100 anos, 100 anos, vamos fazer 100, hein? eu olhar para trás e pensar assim, poxa, eu não fiz o que eu amava, eu não fiz o que eu queria, eu não botei para fora os meus projetos, os meus sonhos, eu vivi em função de agradar A, agradar B, realizar o sonho de A, de B, e não realizei o meu sonho, não vivi, não fui eu mesmo, eu não me encontrei a vida inteira, né? Então, por isso que eu digo para as pessoas, acreditem, corram atrás, lutem, batalhem, invistam no seu sonho, porque com certeza ele vai dar certo, não importa qual seja. Com certeza. Você podia descrever para a gente um pouquinho de como é o personagem do Bombeiro Mascarado, sem, é óbvio, entregar uma história inteira, dia da Sim, pessoa sim. conhecer. Teve uma pessoa que perguntou, depois eu vou falar, teve uma pessoa que perguntou para falar de outros personagens, se eu criei outros personagens. A gente vai chegar lá, o pessoal tá ansioso, o pessoal vai perguntando. Mas é bom para me lembrar, então, pode escrever, escreve aí que eu vou olhar tudo, pode deixar. Vocês querem que fale? Bom, o Bombeiro Mascarado, eu posso dizer que nós, artistas, né, autores, a gente se inspira um pouco no que está à nossa volta e um pouquinho da gente, né? O bombeiro ele foi criado naquele fato ali que aconteceu, que incêndio, aí eu vi aqueles bombeiros, e o mais importante para um personagem, para ele ficar profundo, ele ter personalidade, né? Ele ter problemas para ele resolver, ele ter complexos, ele ter questões, ele ter um arco, né? Ele começar de um jeito e terminar de outro. E o bombeiro, ele é assim, o bombeiro, ele era um bombeiro, obviamente, um bombeiro militar, que ele sofre um acidente, ele fica paraplégico. E ali esse é a sinopse, né? Uhum. Quando ele fica paraplégico, ele fica um pouco depressivo, porque ele vê que ele não vai mais poder, porque também o que ele amava era a profissão dele, era salvar pessoas. Era estar ali na linha de frente, ele amava fazer aquilo. E de repente, ele tem a saúde dele comprometida, que ele não pode mais exercer, né, aquela função dele. Ele, pouco que ele entra naquela depressão, né, naquele complexo dele não poder mais fazer nada, que ele estava paraplégico. E de repente um amigo dele surge, e o ajuda a chegar até um determinado lugar para uma determinada pessoa. Aí eu já não posso contar mais. Isso aí. E ali ele consegue os superpoderes, e aqueles superpoderes que ele recebe é uma oportunidade para ele voltar, né, a exercer a profissão dele. Só que mais, né, ele poderia agora salvar muito mais pessoas, ele poderia fazer muito mais, ele teria que ter responsabilidade com aquele superpoder que ele recebeu. Né? Daí surge o bombeiro, o mito do bombeiro mascarado, né? Conta na revistinha, a gente conta aí como surge esse... O pessoal ter a noção, né, do que se trata e ter vontade de ler também, né? Isso, comprar, de ler. Mas se passa no Rio de Janeiro? Isso, a história toda é no Rio de Janeiro, para justamente sair um pouco do padrão americano que a gente está acostumado, né, onde todo super-herói mora em Nova York, né? Os alienígenas invadem sempre Nova York, falam inglês. Aqui não, aqui os super-heróis são brasileiros, eles moram na nossa cidade. O Bombeiro Mascarado ele enfrenta diversas dificuldades também, que ele mora numa comunidade carente, ele está sempre, de vez em quando o Estado está em crise, ele tem o salário dele atrasado. Né? Eu conheço essa história tão bem, gente. Eu conheço tão bem essa história.
Eu conheço, eu Qualquer tenho que fazer depois o personagem de super professor ou super professora, 7 anos aí, sem sim, reajuste. Eu já tô dando ideia para ele criar personagem, eu sou terrível, né? então o bombeiro, ele tem essa brasilidade, né? Aí as pessoas, os leitores, eles se identificavam com o super-herói. Eles falam, pô, aqui é um brasileiro nato mesmo. Ele enfrenta todas as dificuldades que ele tem para ele conseguir exercer a profissão dele, inclusive. E mesmo Interessante. assim, ele nunca tá. E o mais interessante, que no final da história, inclusive, ele fala um pouquinho disso, que ele nunca tá desanimado, ele nunca olha para as dificuldades e ele diz assim, poxa, tá, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do vilão, não importa a dificuldade que ele enfrente, se ele está com o salário dele atrasado, ele ama aquilo que ele faz, então ele vai botar todo o coração dele naquilo, ele faz pelo amor dele, que ele tem pela profissão, pelas pessoas, e eu creio que, de alguma maneira, né, ele é recompensado, né, com esse superpoder, é o presente que ele recebeu, e ele dá isso em troca pela cidade, né, que está sempre abarrotada de vilões, né? Sim. Nem parece Brasil real, né? Cheio de vilão por aí. Brasil, Mas, tem certeza? Ficção. Só que mas a não, ideia, né? então, a ideia é essa, trazer pra gente, mostrar que a gente também pode ser nossos próprios super-heróis, né? Sim, e E, são super-heróis, né? E produções são maravilhosas. Eu tenho a oportunidade de ter exemplares aqui do Eberton, dos seus também. E posso dizer que são maravilhosos, uma qualidade tanto em relação mesmo, né, aos desenhos, quanto ao conteúdo. Então, assim, não deixam nada a desejar as produções internacionais. Muitas, ao meu ver, não estou puxando saco, é verdade. Ao meu ver, muitas são melhores do que várias que eu já vi lá fora. Né? Fica aí a dica pro e pessoal ir atrás. Daqui a pouco vocês vão saber como conseguir as revistas do Bombeiro Mascarado e de outras personagens de Juan Victor. opa. E o mais interessante é que antes da editora Quimera publicar, as edições que eu vendia, as edições caseirinhas que eu vendia, é porque eu não estou com nenhuma aqui próxima aqui, eu esqueci de trazer. Mas as edições que eu fiz, independentes, caseirinhas, o que acontece? As pessoas compravam e falavam, pô, isso aqui é o herói do povo. Esse é o herói do povo, né? As pessoas chamavam ele de o Homem-Aranha brasileiro. É porque as pessoas se E é, identificam, isso é tão bacana. Ah, é bacana, exatamente, para trazer essa familiaridade, essa representação do próprio povo ao ler. E eu vendo isso, ouvindo isso das pessoas, as pessoas mandavam feedback para mim, dizendo, poxa, isso aqui é o herói do povo, e aquilo pegou. Então eu pedi pro Vanderlei, né, da editora Quimera, ele colocar na capa da edição, não sei se dá para ver aí, eu acho que está invertido. o quê? A origem do herói do povo. Tá invertido, mas eu consegui ver. Exata, Quando criança, eu ficava exatamente. colocando, escrevendo ao contrário e botando no espelho. Então, tô craque nisso também. Então, o bombeiro, ele passou a ser considerado, né? Ele foi apelidado como o herói do povo. Então, a primeira história dele, a gente colocou o título em homenagem a essas pessoas que batizaram, que apelidaram o bombeiro como herói do povo, como a origem do herói do povo. Poxa, E é muito legal. bacana isso, é muito bacana essa interação com as pessoas. Lá no meu perfil, aqui no meu perfil do bombeiro, eu sempre tento responder todo mundo, conversar com todo mundo, porque eu gosto de ouvir ideias, eu gosto de pegar até críticas construtivas, sabe, para eu poder melhorar, né? Porque às vezes eu já ouvi coisas assim, muda isso que você está muito americano, né? Faz isso que fica mais brasileiro. E eu falei, é verdade, né? Às vezes uma crítica construtiva te ajuda a você ir melhorando o seu trabalho, né? Um dos segredos também para os autores, para quem quer lançar sua obra, é não ficar chateado com as críticas. As críticas te fazem crescer. Ainda que seja uma crítica de uma pessoa que não quer ver seu trabalho indo para frente. Mas se você pegar aquela crítica e trabalhar em cima dela, até daquela crítica destrutiva, né? A gente chama de crítica destrutiva, você consegue extrair
do limão aquela limonada, né? Você tem que tentar extrair algo bom dali, né? E não deixar de fazer seu trabalho por isso, né? Ou se sentir, sei lá, entre aspas, menor por causa de uma crítica, às vezes, infeliz, né? Mas é isso que você falou, tem que utilizar mesmo as críticas negativas para o crescimento da obra, para o crescimento da gente como pessoa também, né? Não só da nossa obra. Porque às vezes as pessoas acabam ficando magoadas e largam aquilo que estão fazendo. Por conta disso, isso é complicado Sim. somente para os adolescentes e crianças também, É, né? então, eles não são muito aptos, né, para receber críticas, né, negativas, mas porque eu acho que tem que ter um certo amadurecimento, né? E aí, é verdade, é verdade. para poder pegar aquela crítica e transformá-la em algo produtivo. E isso não é fácil, imagina, para o adolescente é mais difícil ainda, né? Chegaram a dizer para mim, num determinado lugar que eu mostrei o bombeiro, ainda era a versão caseirinha, era essa versão bonitona aqui. E falaram assim, isso nunca vai dar certo. Desiste de fazer isso porque isso nunca vai dar certo. Mas eu meio que eu já sou meio que blindado quanto a críticas negativas, né? E ele descreveu todos os defeitos que ele podia encontrar no meu trabalho. E eu ouvi calado. Eu não discuti com ele. Com ele não, com eles, que foram mais de uma pessoa. Eu não discuti, eu apenas ouvi. Fui ouvindo. E peguei aquelas críticas e olhei para o meu trabalho. Eu falei, até que algumas coisas que aquelas pessoas falaram, mesmo que elas dizendo para eu desistir, mas eu não vou desistir, mas algumas coisas que elas falaram realmente podem ser proveitosas. Então eu vou usar o que ele falou para melhorar o meu produto. Entende? Mas é porque você tinha a vantagem de você estava certo daquilo que você queria. Às vezes, quando alguém que ainda está em dúvida recebe uma crítica dessa, acaba desanimando. Então, mas não pode desanimar, nunca ouça palavras negativas. Ouça, pegue, como eu digo, faça do limão a limonada. Isso aí. Não é azedinho, né? É só a gente que pode saber o que é melhor pra gente, aquilo que toca ao nosso coração e que faz a gente sorrir, como você sorri o tempo todo quando fala dos seus projetos aí. Eu amo quadrinho, eu tô numa felicidade porque agora a gente está trabalhando em muitos projetos, né? Eu posso dizer que o Bombeiro ele já não é mais o meu personagem. Só o meu personagem. Porque outras pessoas vieram, o mais bonito disso tudo, que eu vejo que é um projeto que deu certo, né? Que as pessoas, amigos meus, até pessoas que eu não conhecia, elas chegaram até mim e viram ali eu divulgando, eu mostrando o meu trabalho, viram o potencial também e viram que ali havia uma, como pode dizer, eles entenderam a proposta do personagem e compraram a ideia do personagem também, dele valorizar o super-herói brasileiro, dele ser um quadrinho que se passa aqui no nosso país, na nossa cidade, em lugares reais, valorizando a nossa cultura nacional, né, que é tão abafada pelo que a gente consome de Hollywood, da Marvel, de si, enfim, de fora, do Japão também. E eles compraram aquela ideia e aí, de repente, um chegou e falou assim, Juan, eu vou fazer um jogo do seu personagem. Um jogo. Aí eu falei assim, é mesmo? E quanto que é? Não, eu vou fazer de graça. Bacana. O outro chegou pra mim e falou assim, que hoje, inclusive, ele é o dublador oficial do Bombeiro, lá no desenho animado do Bombeiro. Ele viu que eu tava querendo fazer um desenho animado e ele viu que eu publiquei uma cenazinha teste que eu fiz, só para dizer que eu estava fazendo, anunciar que a gente ia ter o desenho, só que eu não sabia como eu ia dublar aquilo, que não é quadrinho. O quadrinho você pode fazer sozinho, né? Sim. Você pode escrever roteiro, você pode desenhar. Mas o desenho animado, que é uma produção audiovisual, você precisa de sonoplasta,
não é só você desenhar e postar no YouTube. Você precisa de um sonoplasta, você precisa de dubladores. Então eu não sabia, eu estava começando, eu não sabia nem por onde começar. Uhum. E de repente um amigo meu, que ele já trabalha na área de dublagem, ele viu e ele falou: Juan, eu vou fazer um teste aqui com o bombeiro. Aí ele dublou o bombeiro, fez um testezinho lá. E eu falei: olha, é você mesmo, cara. Caiu perfeitamente sua voz. E até hoje ele é o dublador oficial do bombeiro. Aí eu perguntei quanto que era. Ele falou: Também nada. nada. Então, para a gente Meu Deus do encerrar céu. só de falar sobre o bombeiro, então vamos por parte. Em relação ao jogo, já está pronto? Já pode ser encontrado onde? Ele é jogado na internet ou fora dela? Fala aí pra gente. Sim, o primeiro jogo que a gente lançou já está disponível para download, é de graça. Uhum. Tá? Baixar. O link está no meu perfil, tem um link na bio do meu perfil. A pessoa clica lá, Perfil ela do consegue bombeiro achar. ou perfil do Juan? Perfil do bombeiro, esse aqui. Ah, tá bom. O meu também, tá o link lá, mas como a gente já está aqui na live já, Uhum. e, e o segundo game que a gente está fazendo já vai expandir mais o universo, que a gente vai pegar outros super-heróis brasileiros e vamos todos juntar num game, num só jogo, Me avisa, só hein? brasileiros. Já estamos produzindo, vai ser muito legal, vai ser algo pioneiro, revolucionário, Me tá? avisa para eu divulgar e para eu jogar também, hein? Me avisa. Ah, E, e o animado é isso que eu ia também lá no, perguntar. né? Tem o link lá no nosso perfil também, ou no YouTube, a pessoa vai lá no YouTube e digita lá Bombeiro Mascarado, ela acha os episódios. Né? A gente ainda está em produção, mas já temos 2 episódios lançados. A gente está produzindo o terceiro agora, tá? E tem participação, eu não sei se você chegou a ver, mas tem participação de dubladores, clássicos, sabe? Como Ricardo Schnetzer, Hum. outras pesquisas, Ricardo Schnetzer, o dublador do Kiko, do Chaves, ele também está participando. O dublador do Cavaleiro do Zodíaco, quem acompanhou o desenho animado do Cavaleiro do Zodíaco, né? O Léo. Me esqueci o nome dele. Leonardo Camilo e o Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, também estão fazendo participações honrosas lá, Ai, que tá bom? bacana. A Bacana. dublagem lá tá muito legal, tá muito profissional, o pessoal que participou com a gente. E, enfim, é isso. E aí, para Tá adquirir sendo as muito revistas do Bombeiro Mascarado, como faz? também lá no mesmo linkzinho, só a No pessoa link. clicar lá que vai lá o site disponível, né? Vai estar no nosso site. Aí a pessoa pode ir lá, clicar com um clique, ela já consegue comprar, ela vai botar o endereço dela e vai chegar na casa dela. Porque por conta da pandemia a gente não está podendo vender presencialmente. Né? Uma saudade desses eventos, principalmente da Iniciativa Geek, que é sempre tão bom o Verdade, evento, né? Vitor, né? E o pessoal todo lá. Isso. Abraço Mas, pro Vitor, o pessoal todo aí que participa da Iniciativa Geek. inclusive, eles são apoiadores do Bombeiro também. Eles são muito bacanas, eles são das pessoas que me ajudaram nessa caminhada, né? Inclusive, você também faz parte, né? Você permitiu a gente divulgar lá para os seus alunos lá. Isso. E Minha diretora adorou, comprou várias revistas. Os sim, alunos sim. também, eu também comprei, muito legal. Depois, quando isso tudo acabar, a gente marca uma outra visita já Marcar com de novo. outros alunos, já que eles já foram embora da escola. Mas Que bom. foi inesquecível, foi bem bacana mesmo. Gostei muito e te agradeço por ter ido lá. Eu que agradeço o convite, que é isso. E aí, além disso, tem camisas do Bombeiro também, que eu estou usando um modelo aqui, não sei se dá para ver. Dá pra ver. Com parceiros da Canicós também, que foram mais um parceiro que convidou a gente, né? Enfim, e tá tudo lá no link lá, a pessoa pode adquirir tudo lá, achar tudo lá. Tanto a gente tem história em quadrinhos também de graça para a pessoa ler, tá? É só ir lá também no nosso site. E
a partir do bombeiro surgiram outros heróis. Eu não sei se vai dar tempo de contar. Tá, sim, é isso que eu ia perguntar. Agora fala dos próximos, né? Dos outros personagens que você tem. A gente tá assim, em sintonia, não preciso nem falar, você já vai seguindo o que eu ia perguntar, então tá ótimo. Pode seguir. Enfim, a partir do bombeiro, eu já tinha também ideia de outros personagens. E a gente foi criando outros personagens, né? Lá no site, é porque eu não tô com a revista deles aqui perto, mas lá no site as pessoas conseguem ver, conseguem achar esses outros personagens. Conseguem conhecer, né, esses outros personagens, que também tem história em quadrinhos deles lá disponíveis. A gente criou o Comandante, que é um pracinha, né, um pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial e que não tem um material assim audiovisual, nem história em quadrinhos assim de um super-herói que foi pracinha. Então é uma história muito bonita do Brasil, inclusive, que foi lá, né, que você vê que o brasileiro está sempre inserido na falta de recurso, né, vamos colocar assim, na falta que as pessoas desacreditam deles. Vamos colocar assim, porque tem aquela história de a cobra fumou, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. Que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, né? E os pracinhas foram lá, libertou o povo da Itália, e até hoje a Itália, o povo lá italiano, ele é grato ao que os heróis fizeram, e é uma história que não é contada. E eu decidi criar um super-herói também, estilo Capitão América, né? Mas ele pega a parte brasileira dessa história também, que é triste, né? Que é uma guerra mundial, né? Mas que é ali naquela época de guerra mundial que surgiram também os maiores super-heróis, né? Que a gente conhece hoje. E a gente tem um vasto universo. Se eu for falar aqui um por um, acho que a gente vai ficar aqui vai ficar aqui umas 2 horas de live. Quantos são? Você tem noção da quantidade de personagens criados e seleciona alguns para falar. Você julgue serem os principais, ou tem uma importância maior para você, não sei. Atualmente, a gente tem uma faixa aí de 20 personagens ou mais oficiais do nosso universo. Né? Mas os que eu posso destacar é o Bombeiro, o Comandante, tem a Repressora. Eu acho que você chegou a pegar da Repressora também, naquele dia que ela combate a violência doméstica. Eu ia até falar para você falar sobre ela, dizendo que a gente está em sintonia. Pois eu gosto de pegar esses temas que não são muito falados, né? Esses problemas do Brasil e criar as histórias em cima disso. Eu acho que e a história da Repressora é uma que também não fica em estoque. Ela esgota sempre rápido. Eu vou nos eventos, pum, acabou. Na verdade eu não peguei, foi justamente isso. Você falou sobre ela, eu não peguei porque não tinha. Naquele dia não tinha. É verdade. Mas você falou mesmo que acabava rápido. Exatamente, acaba muito rápido da Repressora, mas a gente já tem disponível para vender. Depois eu vou querer, vou encomendar então. A gente só vende online por enquanto. Eu não tenho estoque em casa. É a gráfica, você compra direto com a gráfica e a gráfica imprime por demanda. Entendeu? Ela não tem estoque. Por isso que eu não consigo ter estoque em casa. Mas, enfim, eu abordo também a Elementalis, eu posso destacar ela, que é uma história que eu vou lançar ainda, que é uma adolescente, que ela sofre muito bullying, né? Ela tem dificuldade de se socializar, né? Ela tem esse problema de se socializar, ela tem aquele amorzinho platônico na escola, que ela tem aquelas decepções de adolescente, e ela, ao mesmo tempo, ela tem superpoderes, e ela vai aprender a lidar com aquilo, aqueles superpoderes que ela ganha, que ela tem, vão ensinar ela a superar todos aqueles problemas que ela enfrenta, né? É bacana falar sobre isso, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu também passei por isso. Eu tinha um pouco de complexo, assim, de inferioridade. Eu já tive princípio de depressão por alguns problemas pessoais, né? E graças a Deus eu venci isso tudo, e é um assunto que eu gostaria de falar nas minhas histórias em quadrinhos para alcançar esses jovens, né? Sim, que várias pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas.
e falar mesmo sobre abertamente, não abertamente, porque o meu público, assim, eu não gosto muito de limitar o meu público, né? Eu gosto de pegar desde da criança até o adulto. Mas é um assunto um pouco delicado que eu tenho que trabalhar muito o roteiro, tenho que fazer muitas revisões no roteiro para não ficar uma coisa muito triste, mas ao mesmo tempo também não muito fora da realidade, né? Para que as pessoas se identifiquem. Sim. Né? Então é um assunto muito importante que eu gostaria de tratar também futuramente. A gente vai lançar a história em quadrinho dela, da Elementalis. As pessoas também podem conhecer essa personagem lá no nosso site. É muito bacana. E eu acho que são esses. Tem o Gladiador de Aço, que ele é um... Aí já parte mais para... Cada super-herói ele tem uma personalidade, né? Tem o Gladiador de Aço, que ele é um popstar, ele é estilo um Neymar. Ele é um brasileiro famoso, né? Que ele tem superpoderes. Que ele é um super-herói, aliás. Ele não tem superpoderes, mas ele é um super-herói famoso. E ele tem que lidar com aquela vida de famoso, de... Sabe? É uma brincadeira que a gente faz, né? Com essa coisa do brasileiro ele ser muito, assim, muito brincalhão, né? Muito zoeiro aí fora. Eu me lembrei, né, não sei se eu estou errado, se me corrija se eu estiver errado, de um vilão, né, que sai da Baía de Guanabara, não tem um? Sim, 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 sim. Tem o vilão, o Monstro da O Bahia. Monstro da Bahia, isso. Fala pra Isso, gente um eu pouquinho desse pego... monstro, pra gente, eu me lembro dele. Então, o Monstro da Bahia, ele é um vilão que surge ali daquele lixo todo da Baía de Guanabara, eles viram uma espécie de Godzilla, né? Que ele decide se vingar da cidade, das pessoas, dos humanos que estão destruindo a natureza. Né? E ali fica também uma questão, assim, uma crítica, né? Uma crítica ecológica, né? Ecológico. Socioecológica, né? Viu como é que eu me Também lembrei, viu? tá por dentro. É, porque você Tem, foi na escola, né, e você falou desses personagens, e aí eu me lembro, me chamou a atenção ó, desse vilão aí. tem um vilão também que é o Mosquitron, Hum. que ele é um vilão que controla todos os mosquitos da dengue da cidade. E É isso ele que você também falou, Leo. e a gente brinca assim com esses problemas nossos, né? Em breve eu vou criar o vilão da enchente. Enfim, do Bala Perdida, vai ter o vilão Bala Perdida também. Quer dizer, sempre a gente pegando essa... É, e é As muito pessoas se bacana. identificam. É muito bacana porque tem a ver com a nossa realidade, não é? E isso é muito bom. Você vai falando e eu vou pensando logo na escola, né? De como trabalhar isso na escola. Então, professores que estão aí, que estão nos assistindo agora ou que vão assistir depois, olha só que material maravilhoso que tem também aí do Juan, para que se trabalhe em sala de aula essas questões, para que os alunos consigam se identificar, né? Anotar ali algo em comum ali, para a gente poder também transformar o mundo a partir desses super-heróis aí, dessa ideia colocada É nos verdade. quadrinhos. E é algo nacional, gente, nacional. Vamos valorizar aquilo que é nacional, tem muita coisa boa. Eu me sinto uma privilegiada de ter esse contato com tanta gente boa aí, de qualidade, que só está esperando aí ser lida, entendeu? Divulgada, vamos Mas, ajudar aí. E vocês vão gostar, tenho certeza, porque, viu, só de memória eu lembro dos personagens dele. Eu vai vou, ficar marcado, né? sim, eu vou olhar isso aqui, há algumas perguntas. Uma foi do Ramon Sim. Geni 99, sai quando a animação? Você já falou que ela já está lá, né? Disponível. 2 episódios, os 2 primeiros episódios, e o terceiro está em produção. Isso. Outra é, você pensa em criar uma equipe de heróis? O Need Comics HQ perguntou. Eu acho que você já respondeu também, né? Da questão do projeto. Sim, a gente tem já vários grupos já de super-heróis, né? Inclusive a gente tem um grupo só de heroínas. Tem um Viu? grupo dos heróis como se fosse a Liga da Justiça e tem um grupo só de meninas também, só das heroínas. Uhum. Mas você pensa em dar um outro nome, assim, para não ser Liga da Justiça? Já tem algum Não, nome em mente? o primeiro grupo, que é o grupo principal, vai se chamar A União. É a União. E o segundo grupo, que é um grupo só das heroínas, né? Vai ser um grupo só feito por heroínas femininas, né? Do gênero feminino. E elas vão se chamar Força G. Acho Força que G, G de bacana. Guião.
Que bacana. Aí tem De uma luta, né? de garoto. Tem uma outra pergunta aqui também do Need Comics. Fico desanimado, pois não tenho acesso à arte digital. Tenho como ingressar? Deve ser como? Tenho como ingressar? Ah, sim, então, tem como, né? Tem como sim. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas, né? Por mais que sejam limitadas, mas a gente tem hoje formas de a gente fazer história em quadrinhos. Tem aí muitos aplicativos, inclusive para celular. Se você dá uma pesquisadinha, aí, você consegue fazer. Você também consegue, como posso dizer, desenhar no papel. Eu acho que ele está querendo dizer sobre isso. Eu Arte acho que tradicional no sim. desenho no papel, né? Você desenhar no papel e você tem como você, com o seu próprio celular, mesmo que você não tenha um computador, mesmo que você não tenha uma impressora, uma digitalizadora, uma mesa digitalizadora, né? Você consegue ali. Eu conheço pessoas que fazem, eu nunca fiz, mas eu conheço amigos meus que eles desenham e desenham super bem, fazem histórias fantásticas, só Sim. com o Tem o papel e Valu, né? celular. O Valu até ensina na O aluno internet. ensina, Valu só Vasconcelos. com falar. É, Exatamente, boa dica, boa dica. As pessoas é, assistirem as aulas no YouTube, dele dá uma olhadinha lá, Need Comics, dá uma e faz olhadinha. pelo celular. Tem como sim, tem como. Tem como eu ingressar com 13 anos? Ele pergunta mais uma vez, o Need Comics. Acho que sim, né? Com 13 anos? Tem, com certeza. Não tem limite, assim. Eu só, assim, eu fico só preocupado, né, de questão da idade, né? Eu não sei, eu acho que eu já tô já tô virando tio já, né? Então eu já tô, mesmo que eu já esteja inteirado Eu já sou seja uma da tia, já tenho mais de 10 anos aí. mesmo que eu esteja inteirado na geração da tecnologia, né? Eu sou dos anos 90 que não tinha ainda, então eu peguei no meio do caminho, Eu sabe? não A vou nem falar de internet, que ano eu sou, tá? Fiquei envergonhada agora aqui, entendeu? Não vou não, nem não. falar. Então, eu fico assim, às vezes eu fico espantado com a idade, né, dos jovens, né, que hoje estão no Instagram, nas redes sociais. É bom sempre ter um acompanhamento de um pai, né? Ele te pede para ele te ajudar nessa parte assim de divulgação e para não ocorrer nenhum tipo de problema, né? E aí uma outra pergunta também no Need Comics. Pensa em criar mais heróis? Eu acho que sim, né? Pode Sim, responder. sim, com certeza. Vai ter mais heróis. Ah, quem cria não para não, gente. Não adianta não, isso é viciante. Agora, Tereal Carlos Andrés. Já fez ou pensa em fazer um crossover com outras editoras nacionais? Sim, já fizemos o crossover, vários crossovers, inclusive, eu vou ver se. Ah, meu Explica para as Deus, onde pessoas que que eu fui? estão nos assistindo o que É um significa fazer um crossover. crossover. Tá, um crossover é quando personagens de universos diferentes eles se encontram. Uhum. É como o Batman encontrasse o Superman numa história, entendeu? Isso é um crossover. Tá. Então eu já fiz crossover com outras editoras, que foi a editora Quimera, que ela criou a Alpha, ela lançou a Alpha, que é uma reunião de vários super-heróis brasileiros, inclusive super-heróis da época clássica, né? Eu não sei se você lembra dos super-heróis clássicos, né? Como Capitão Sete, Raio Negro, acho que... Capitão 7 sim, Raio Negro não. Então tem muitos... Olha, a gente tem muitos super-heróis Mas assim, só de ouvir daquelas falar. épocas. Eu não cheguei a ter contato diretamente com nenhum deles, não, mas já ouvi falar. Capitão Asa, já ouviu falar do Sim, Capitão Asa? É já. um super-herói clássico. Sim. Tinha um programa de Uhum. televisão. A gente tem muitos super-heróis, então teve o Alpha e recentemente a gente teve o crossover com Os Sete, do Eberton Ferreira, que reúne também mais de 150 super-heróis brasileiros. Tá muito bacana. É. Depois vocês procuram. Aí tem muita coisa, né? Tem muita gente talentosa, né? O Eberton, você, o Valu, Né? tantos outros, né? Eu citei os três que E me agora vieram à mente, né? Mas existem muitos outros. Agora de cabeça eu não tem vou muito. lembrar. Tem muitos. E já estamos acabando o tempo do nosso bate-papo.
Voou, né? Já Muito bom. foi bom, foi bom. Já quase uma hora já que nós estamos aqui papeando, passou rápido. Eu acho que ainda tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É... Não, é porque tem que pensar em criar equipe erótica, não sei. Parecia mais alguma coisa nova aqui. Ah, tá. Achei. É porque não fica na ordem. De novo, o Terel Carlos Andrés. Quais conselhos você daria para quem pensa em começar no ramo das HQ? O conselho que eu digo, acho que eu já falei, né, um pouquinho sobre isso, primeiro de tudo, você ter muita força de vontade, né, de fazer e começar. Eu acho que o mais importante de tudo, que eu mais vejo hoje quem quer fazer quadrinhos, é justamente essa parte do desânimo, né? Ele não é tanta coisa que ele tem que fazer para começar, por onde começar, o que fazer, como fazer. O mais importante é isso, é começar. É, Faça. e até acrescentaria a questão da dedicação e do foco, né? Porque a gente tem hoje em dia tantos apelos visuais aí, que levam a tantas distrações, eu acho que É precisa verdade. focar, Celular, né? internet, Ficar no seu foca. canto lá, focando, concentrado, que é difícil, a gente sabe. Perde tempo naquilo, porque vale a pena. Porque no final não vai ser nem perder tempo, né? Mais pra frente vai ganhar muita qualidade de vida e É tempo. verdade. Mas é isso, Juan. Muito obrigada, muito obrigada. Se você quiser dar algum recado, alguma coisa para a gente encerrar, mas desde já eu agradeço a todos que estiveram conosco. Obrigada pelas perguntas aí. Quem não assistiu ao vivo ainda vai ter oportunidade de assistir ou no YouTube ou aqui no IGTV, ou ouvir em podcast no meu canal lá, Poesia Etc., com a Ana Cristina Rosita. Depois te mando todos Depois me manda esses links aí, pode deixar. Mas aí agora a palavra é sua para que a gente possa se despedir. Eu já me despeço, falando que semana que vem Pedro Garrido estará conosco, encerrando o mês de maio. Agora vai, a palavra é sua, Juan, para a gente encerrar. Eu queria agradecer, primeiramente queria agradecer ao convite, né, de estar falando com você, que também faz parte dessa caminhada aí com o bombeiro, né, e que as pessoas que acreditem nos seus sonhos, né, apoiem a produção nacional, os autores nacionais, né, não só quadrinhos, livros, cinema, séries, né? Se você procurar no YouTube também tem muita gente independente fazendo série, fazendo filme independente, gratuito, tá tudo lá de graça no YouTube. Não custa nada a gente dar um incentivo, né? Um apoio, Sim, uma curtida. eu recebi o Aloysio Vilar aqui, que tem curtas muito interessantes lá no YouTube também. Exatamente. Agora é o nosso momento, pessoal. Com a internet aí disponível, a gente tem esse recurso a nosso favor para a gente botar aí no mundo as nossas ideias, a nossa criatividade. E é isso. Né? Comprem o quadrinho do Bombeiro Mascarado lá no site. Isso. Tá bom? Eu tenho o meu. É autografado. Autografado, viu? E é isso, pessoal. Vivam aí o sonho de vocês, tá bom? E não desanimem. Mas dias melhores virão. Dias melhores virão. Com certeza. Obrigada, Juan. Um beijo grande para você, para sua esposa, para toda a sua família. E sucesso aí sempre. Aí depois eu vou fazer as minhas encomendas aí com você. E quando tiver oportunidade, aí com certeza eu vou fazer um novo convite para você ir lá falar com os meus alunos lá do Tia Lavor. Tá bom? Um beijo grande. Beijo a todos. Obrigado. E até domingo, se Deus quiser. Até mais. Tchau.